como eu falei, minha família não é abastada. Então, eu fiz um programa de bolsa, consegui, tipo, o máximo de bolsa que a cursinho conseguia ofertar lá naquele momento. E ainda assim, eu fazia no noturno, no período noturno, que era, assim, o mais barato que tinha no momento. O cursinho, ele ficava, assim, a mais de 100 quilômetros de distância da minha cidade. Eu saía de casa, assim, 5 horas lá, chegava lá às 7. Tinham 6 aulas naquele período da noite. Eu perdia 3, a primeira, a segunda e a última. Ou seja, eu ia lá para ver 3 aulas. Só que, assim, ainda assim, eram 3 aulas que eu sabia que eu não teria oportunidade de alcançar de outras formas senão aquela. Então eu aproveitava, assim, a todo momento. Eu chegava em casa muito tarde, eu ia dormir por volta de 1h30, 2 horas, assim, em momentos mais extremos, por assim dizer. Às vezes o ônibus estragava, chovendo, teve época que eu cheguei em casa às 2, para dormir às 2. E assim, 6 horas eu estava acordado. Olá pessoal, aqui é o Cauê Gasparotto de novo. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora. Eu sou médico, formado na Universidade de São Paulo e hoje trabalho com inovação, com empreendedorismo. Tenho uma startup na área, chama HackMed. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E eu comecei essa série de entrevistas aqui no meu canal, trazendo pessoas que tenham muito a contribuir com pessoas que estão aí passando, provavelmente pela fase que você se encontra hoje, ou em algum momento que você já passou, se preparando para o vestibular, ou na busca numa oportunidade de intercâmbio, ou mesmo depois de formado, trabalhando aí em outros ramos da medicina, como inovação e empreendedorismo. Então hoje eu convidei o Júlio, que é um futuro colega de profissão, estudante de medicina, para contar para vocês um pouquinho da trajetória dele. E eu acho que vai ter muito aí a agregar, principalmente para quem ainda está estudando aí para o vestibular, se preparando para passar em algum processo seletivo mais concorrido. Júlio, obrigado por aceitar o meu convite, é um Que prazer ter isso, você aqui. disponha, quando precisar. Júlio, eu queria começar então pedindo para você se apresentar para o pessoal. Acho que muitos aqui ainda não te conhecem. Fala um pouquinho sobre você, quem é você, quantos anos, de onde você é, o que você está fazendo hoje. Bom, meu nome é Júlio Milani, eu tenho 22 anos, fiz recentemente. Eu sou de Piúma, do Espírito Santo. Por curiosidade, é a menor cidade do estado. E hoje eu estou fazendo medicina aqui na USP, turma 110. Passei recentemente, né, nesse último vestibular, sou calouro. E estamos aí para falar um pouquinho, tentar agregar um pouco para as pessoas e vamos ver no que dá isso aqui. Eu entrei na faculdade de turma 102, aí o Júlio está na turma 110, 8 anos aí de diferença. E, bom, Júlio, vamos então começar perguntando sobre quando que você decidiu prestar medicina e prestar medicina na USP, assim, sempre foi algo que você sonhou ou em algum momento você teve essa virada, assim, de chave e decidiu, cara, eu gostaria muito de estudar em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, eu acho que o primeiro momento que eu pensei na medicina foi um momento que eu estava tendo uma aula no fundamental, acho que no oitavo ou nono ano, né, nos últimos anos assim, que a professora levou a gente para um laboratório para ver um coração de boi. E eu falei, caramba, tipo, e eu nunca fui um aluno que até então se atentava tanto à escola, não era o melhor, nem de longe, nunca fui o melhor aluno da sala, principalmente no fundamental, assim, eu era péssimo. Só que nesse momento eu falei, pô, eu gostei disso aqui, cara. Eu adorei. Tipo, eu fiquei olhando. Tanto que, assim, naquele momento eu falei, ou é medicina ou é veterinária. Que eu gostei daquela coisa, sabe? E isso aí, essa ideia ficou na minha cabeça. É, Dito isso, passei por uma situação que teve um start ali de algo que eu realmente queria, gostei. E fui para o ensino médio. Nessa parte do ensino médio, eu fiz IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. Só que eu fiz o IFES de Piúma. E ele era naquele momento, ele tinha 5 anos quando eu entrei. E quem faz Instituto Federal sabe que esse período inicial é muito complicado para o Instituto Federal. Troca de professor, às vezes, por ser uma situação muito burocrática, muitas vezes não tem professor, o contrato vem, contrato acaba. Tanto que no meu segundo ano, por exemplo, eu não tive química, então foram momentos ali que eu acabei tendo essa defasagem durante todo o meu processo do ensino médio, na minha formação. E isso acabou gerando muitas lacunas durante essa minha formação no ensino médio. Quando eu entrei no IFES, eu comecei a ter um olhar diferente para a situação do ensino. E aí que me veio realmente pensar em medicina, tipo, medicina mesmo. Porque, como eu falei, estava entre medicina e veterinária, eu gostava muito de animais, ainda sou meio apaixonadinho por essas paradas. É,
e eu pensei, pô, eu quero fazer medicina. Não tenho nenhum parente médico, eu sou, assim, primeiro da família, e então eu sabia que eu teria que ter um lugar para começar, para fazer meu nome, tentar chegar, alcançar o meu espaço. E eu falei, onde é o melhor lugar no país? E eu vi Universidade de São Paulo. Então, foi uma situação meio que assim, um amor à primeira vista, sabe? Tipo, eu olhei a estrutura, olhei tudo que ela tem a oferecer, todas as oportunidades, o nome, querendo ou não, tudo que eu podia alcançar estando aqui. E, assim, a partir do momento que eu vi isso, foi aquela situação. É USP, tanto que eu passei em algumas outras antes de passar aqui. Como eu falei, eu tenho 22 anos, passei agora, né? Passei com 21. E eu me formei em 2018, com 18 anos. Então eu fiquei dos 18 aos 21 ali tentando. Nesse período do ensino médio, eu tive essa parada. Não, USP. Só que em nenhum momento ali, eu sabia que, eu quero isso, mas eu vim de uma cidade muito pequena, não tinha essa noção de vestibular, essa coisa da competitividade. Eu não tinha noção de quão competitivo era. Eu fiz meu primeiro Enem no segundo ano, foi assim, uma derrota. E eu não tinha noção, por exemplo, de como ingressava. Estar no IFES foi uma mudança de chave para mim também. Porque eu estava com doutores, mestres lá, né, que eles falavam muito de ensino, de como a situação da educação podia mudar a realidade de uma pessoa. Eu não venho de uma família abastada. Então, basicamente, eu tive que eu passei por esse processo e isso acabou me gerando muitas mudanças durante o caminho, o percurso. Durante o ensino médio mesmo, foi no início ali que eu tive essa parada de, tá, medicina USP. Então foi mais ou menos no ensino médio, você decidiu prestar medicina e aí você foi pesquisar e descobriu a Universidade de São Paulo, considerada É, aí em alguns rankings como a melhor universidade do Brasil. Você falou, putz, é aí que eu quero estudar. Foi é, mais ou menos essa a ideia. sim. Perfeito. E você falou do Instituto Federal, eu fiquei com uma Uhum. curiosidade. Como que você fez para entrar no Instituto Federal? Tem uma prova? Como é que funciona para entrar, no ensino médio? Então, eu percebi, pelo menos, diferente de outros estados, que o IFES, né, o Instituto Federal do Espírito Santo, é uma instituição muito forte. Eu vi que outros estados não têm tanta força assim, mas aqui tem, no Espírito Santo tem. E sim, tem uma prova, você ingressa, é um concurso público, né, querendo ou não, que só faço inscrição para N cursos, que é um curso integrado, é um curso técnico integrado ao ensino médio. Inclusive, eu sou técnico em pesca. Que legal. É coisa comum assim, né? E tem um curso, sim, uma prova que você tem que fazer, que é, querendo ou não, com a matéria do ensino médio, tem um nível ali, então você já tem uma pré-seleção. Tanto que, nesse ano, todo mundo que está na minha sala, que vem do Espírito Santo, todo mundo vem de algum IFES, né? Que existem polos em várias cidades. Que interessante. Então é um colégio bem forte assim para preparação para vestibular, para provas assim. Dá uma base para o ensino médio bem legal. Principalmente se você for comparar com outras escolas públicas, né? Na minha Sei. cidade, principalmente, que era uma cidade muito pequena, então tinha esse desnível, você conseguia ver a diferença de nível entre uma instituição e outra. Perfeito. E você falou, Júlio, que ficou aí 3 anos, né, até entrar na medicina na USP. Você É, estava conseguiu passar em outros vestibulares, mas sim. decidiu ficar realmente tentar a USP. Por que que você tentou a USP? Teve alguma coisa que você olhou assim e falou, putz, a USP tem aqui que nessas outras faculdades não tem, e eu acho que vale a pena eu me esforçar para entrar lá. O que que foi esse diferencial? Você consegue elencar alguns pontos assim Ah, sim. que você Vamos viu? lá. Eu tinha a ideia que a parte teórica, e hoje eu já tenho uma visão diferente, ela seria igual. Para mim, um mais um aqui ia dar dois aqui igual a qualquer lugar. Só que hoje eu já vejo que aqui eles puxam um pouquinho mais, a régua um pouquinho mais para cima. Eles dão um pouquinho a mais do que. É mais conteudista, querendo ou não. É um pouco mais pesado em relação a conteúdo. Mas principalmente pelo o extra que a universidade pode te proporcionar. Claro, a parte prática aqui eu acho que não tem comparativo em relação ao país, porque nós temos o HC, assim, maior hospital da América Latina. Então, o número de casos que vem para cá, o aporte, a oportunidade de aprendizado que você tem aqui, eu acho que não consegue igualar em nenhum outro lugar. Mas principalmente também a parte extra, as oportunidades de intercâmbio, as oportunidades que você tem de conhecer outras pessoas, as oportunidades em relação ao nome e, querendo ou não, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, por ser a maior cidade da América Latina, também te proporciona inúmeras oportunidades, de inúmeros vieses que você queira seguir.
Então, eu acho que a USP, ela te dá a oportunidade de poder escolher. E o caminho que você quiser seguir, vai ter alguma coisa aqui que vai te proporcionar se alavancar naquilo e poder seguir aquele caminho. Então, eu acho que esse foi o principal diferencial, o extra. E depois de entrar, você achou que correspondeu às expectativas, assim, tudo aquilo que você tinha pesquisado antes, correspondeu com o que de fato é a universidade? Você ficou surpreendido positivamente, negativamente? Como que foi essa impressão no seu primeiro ano aí? Eu tinha muitas expectativas em relação à universidade como um todo, e, incrível que pareça, todas elas foram supridas, assim, e ultrapassadas positivamente. Eu tinha um certo preconceito aqui em relação às pessoas. Eu sempre achei que eu ia entrar num ambiente onde eu ia encontrar pessoas reclusas, um estereótipo errado uma visão errada da minha parte, que eu ia encontrar pessoas, às vezes, com o nariz em pé, totalmente diferente do que eu encontrei aqui. As pessoas são muito receptivas, as pessoas querem que você faça parte realmente disso. Eu senti, principalmente na semana de recepção, que a partir do momento que você entrou, eles já te veem como igual. O pessoal do último ano, do sexto ano, os velhos, né, as pessoas que já se formaram, te veem como igual, da mesma forma que eles veem as pessoas que estão no mesmo nível deles em relação a um tempo de estudo, sabe? Eu achei isso, sim, incrível, que era algo que eu realmente não esperava. Foi uma surpresa muito positiva, porque todas as outras expectativas que eu já tinha foram supridas, e essa que era negativa, né, o delta foi muito maior. Perfeito. Acho que acaba todo mundo acolhendo muito os calouros na faculdade, né? A gente teve até uma semana inteira de recepção só Sim, voltada para os calouros, para apresentar os calouros, apadrinhamento, toda essa parte de integração, né? Apresentação das instituições. Então, com certeza, acho que isso é uma das grandes vantagens, digamos assim, na USP, que eu percebi também quando eu entrei, esse acolhimento que a gente tem dos nossos veteranos, que enxergam todos ali como uma família mesmo, né? Todo mundo acaba sendo um novo membro aí da faculdade. exatamente. Eu tenho até Também um senti vídeo aqui no isso. canal que eu falo sobre, eu mostro como é que foi a semana de recepção dos calouros e realmente é muito divertido todo essa etapa, assim. Eu acho que é um marco na vida de todo mundo que entra ali na faculdade. E, bom, não posso deixar também de parabenizar, né, pela sua conquista aí, Júlio, Ah, então, a Faculdade obrigado. de Medicina da USP, cara. Sensacional. E, bom, vamos voltar então um pouquinho, falando antes da faculdade de novo, sobre essa etapa da sua preparação. Nesses anos que Uhum. você estava estudando para o vestibular, como é que você se preparou assim? Você tinha uma rotina de estudos? Como que era isso? Você deu É, prioridade para alguma disciplina? vamos lá, no início, como eu falei, eu fiz o IFES, um IFES novo, então eu fiquei com algumas lacunas. A minha instituição me deu uma base muito melhor do que a média da minha região, mas ainda assim não era o suficiente para que eu alcançasse a medicina na USP, porque assim, independente dos meios que você querer ingressar, tanto a FUVEST quanto o Enem, são as maiores notas do país. Então, assim, eu tive que correr por fora, por assim dizer. É, eu, me formando, fiz o Enem em 2018, no ano que eu me formei, consegui 100% de bolsa numa particular, só que assim, não era o meu objetivo. Eu conversei com meus pais, nós concordamos e eu pude fazer um ano de cursinho. Só que assim, como eu falei, minha família não é abastada. Então, eu fiz um programa de bolsa, consegui, tipo, o máximo de bolsa que a cursinho conseguia ofertar lá naquele momento, e ainda assim eu fazia no noturno, no período noturno, que era assim o mais barato que tinha no momento. O cursinho ele ficava assim a mais 100 quilômetros de distância da minha cidade. Eu saía de casa assim 5 horas lá, chegava lá às 7, 7 e pouquinha. E o cursinho tinham seis aulas naquele período da noite. Eu perdia três, a primeira, a segunda e a última. Ou seja, eu ia lá para ver três aulas. Só que assim, ainda assim eram três aulas que eu sabia que eu não teria oportunidade de alcançar de outras formas senão aquela. Então eu aproveitava assim a todo momento. Eu chegava em casa muito tarde, eu ia dormir por volta de 1h30, 2 horas, assim, em momentos mais extremos, por assim dizer. Às vezes o ônibus estragava, chovendo, então teve época que eu cheguei em casa às 2, para dormir às 2, e assim, 6 horas eu estava acordado, porque nesse período eu também estava me preparando para provas militares, ESA, SpaceX, e 6 horas eu acordava e fazia uma corrida, que eu estava me preparando para o TAF. E querendo ou não, eu vi que isso me ajudou, essa situação de fazer um esporte, fazer alguma coisa, para tentar dar essa aliviada da rotina.
O de que que é o estudos, TAF? né? Desculpa, o pessoal, você falou É o aqui. teste de aptidão física, né? Que seria as Para provas, as a parte militares, física né? para as militares. Perfeito. E 7 horas estava lá, rigorosamente, começando a estudar. A minha ideia, como eu também não tinha tanta experiência assim, mas eu estava seguindo os conselhos dos professores, era aula dada, aula estudada. As aulas que eu tive na noite anterior, eu tentava estudar durante todo o dia. É, não tinha uma base tão boa, então eu dividia mais ou menos ali 50% do meu tempo livre, né, de estudo, naquele período de estudo, para teoria e 50% para exercício. Em algum momento eu tive que modelar isso, né? Eu acho que a parte da rotina você não pode ser engessada. Eu acho que, tipo, essa matéria aqui eu não estou tão bem, então eu vou dar um pouco mais de teoria para ela, ou exercício. Você tem que avaliar essa parte para você. Tinha algumas matérias, por exemplo, como química, que sempre foi meu calcanhar de Aquiles, então eu tive que, assim, dar um sangue ali. Tem uma situação que eu tive que me preparar melhor na teoria. Eu não tinha base naquilo. Então eu tive que me preparar melhor, correr mais com aquela matéria, para ter uma base um pouco melhor naquilo ali. Você considera então que você acabou focando mais nessa matéria que você tinha mais defasagem para poder Sim, chegar num patamar melhor, assim? nem às vezes para chegar a um patamar melhor, às vezes para igualar com as outras. Porque, Entendi. assim, era realmente uma lacuna muito forte em mim. É, Então, eu estava correndo atrás, aula dada, aula estudada, e essa rotina, assim, me desgastou bastante. No segundo ano, que foi em 2020, veio a pandemia e eu acabei indo para casa. Aulas online, eu fiz um cursinho online, aquele mesmo cursinho que eu fiz antes. Eu consegui uma bolsa por causa dos meus resultados, porque nesse ano de 2019 eu consegui já vaga para entrar em uma pública. Se eu não me engano, eu passei na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, no interior de Minas, em medicina também. É, e nesse ano eu passei, se não me engano, na prova da ESA, só que assim, eu fiquei por alguma coisa lá que não deu para dar sequência. A ESA é qual? É, de sargento do Exército. Legal. Eu fiz a ESA e a SpaceX, principalmente. Fiz algumas outras assim, só que não foram o meu foco. A ESA para sargento e a SpaceX era para oficial mesmo, né? Uhum. Aspirante oficial. E no ano 2020, eu acabei ficando em casa. Então, aquele tempo que às vezes eu tinha que de locomoção e às vezes do desgaste físico mesmo, eu acabei podendo ficar só em casa. É, Teve nesse período, estudando, 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 eu passei por algumas dificuldades, questão da pandemia, questões de doença. Eu consegui otimizar aquele meu tempo, independente das situações, né, que tentavam me atrapalhar naquele momento, para que eu conseguisse modelar meu tempo para as minhas necessidades. Por exemplo, eu já não tinha mais tanta dificuldade em química, então eu acabei não dependendo tanto, não usando tanto daquele tempo que eu usava antes. Então, assim, meu tempo ele ficou melhor dividido em relação às matérias. Então, eu acabei podendo dar uma elevada de uma forma igual em todas elas, por assim dizer. Eu não utilizava mais, por exemplo, a situação ali do 50-50, né, em relação a isso, 50% teoria e 50% de exercício, porque eu tinha ciência do que eu sabia. E também, para isso que serve o exercício, para você ter ciência do que você sabe e do que você não sabe. Eu utilizava muito de diagnóstico. É, Principalmente no meu terceiro ano, que foi em 2020 para 2021, no caso, né? Eu utilizava, que eu basicamente só fiz prova antiga, porque nesse ano de 2020, como eu consegui dar uma elevada boa, eu peguei, tipo, praticamente toda a base teórica, eu acabei tendo essa possibilidade de elevar ao máximo que eu precisava. Nesse ano, eu passei no ano 2020, na Federal de Juiz de Fora, em Uhum. medicina, só que, por conta da pandemia, as minhas aulas só iriam começar no ano seguinte. Então, assim, eu acabei ficando esse período todo só em casa estudando, porque eu já estava com uma vaga garantida Uhum. e não tive esse problema, essa pressão também de, não, eu preciso ali. Porque, assim, eu queria USP, mas eu tinha noção que é tempo, né, também, gasto, que eu não tinha um infinito de tempo para ficar tentando, pelas condições da minha família. E eu tinha essa noção, eu estaria feliz em Juiz de Fora, fiz muitos amigos lá, inclusive amigos que eu mantenho até hoje, converso com eles com uma certa rotina até hoje. Pessoal, assim, incrível. E uma universidade também que poderia me ofertar muitas coisas.
Só que ainda assim não era o que eu queria, não era aquela coisa que eu olhava, que eu ia me sentir satisfeito, sabe? Comigo mesmo. E tanto que, assim, todas as outras aprovações que eu tive, eu simplesmente olhei com uma certa rotina. Pode parecer meio arrogante falar isso, mas era uma coisa minha. E quando eu lembro que quando eu fiz nesse ano de 2021, que eu fiz o Enem, e assim, eu fiz com o Enem com uma certeza muito boa. E eu, sim, depois que eu corrigi, via o número de acertos e tudo mais, eu chorei, eu entrei em prantos porque eu falei, pô, dá a chance de passar. Aí voltando, nesse ano de 2020, eu fiz. Ah, engraçado também, eu também fiz a FUVEST nesse ano de 2020. Só que assim, nunca tinha feito antes. Acabei passando para a segunda fase. Só que assim, prova discursiva, eu nunca sequer treinei questão discursiva, então eu tomei um pau absurdo. Foi destruidor. Cheguei na situação desse ano de 2021, que eu Sendo aprovado em basicamente. Juiz de Fora, e aí voltou no cursinho nesse meio tempo que a faculdade não tinha começado ainda. E aí você continuou nesse Não. modelo de cursinho online? No ano 2020 foi basicamente online. Eu não tinha eu tinha essa mobilidade, tinha aulas ali que eu não via todas as aulas. Tinha aula ali que eu sabia, ó, isso aqui eu não preciso porque eu realmente tenho ciência que eu estou fazendo isso bem. Eu estou fazendo às vezes um simulado, uma prova antiga do Enem e estou acertando bastante. Então eu não preciso, eu posso despender esse tempo aqui às vezes para fazer mais exercício ou para estudar uma coisa que eu realmente tenho essa lacuna. E eu acho que vale muito disso, de você saber avaliar onde você está errando, aquela coisa, saber o que você sabe. E eu acho que você só consegue fazer esse diagnóstico com exercício. E no ano 2021, depois de passar por isso, basicamente foi exercício, só exercício. Eu praticamente não via teoria, era alguma coisa muito pontual ali. E a minha estratégia nesse ano de 2021, que eu basicamente só fiquei estudando por prova antiga, e eu basicamente só fiz provas do Enem antiga, fazia o seguinte, que é uma coisa, um diagnóstico que eu fazia enquanto estava fazendo a prova. Enquanto estava fazendo a prova, você tem noção, às vezes, essa questão aqui é fácil, essa aqui é média, essa aqui é difícil. Aquela que você não sabe nem errar. Então, eu fazia uma legendazinha ali comigo. A questão fácil, eu botava um círculo do lado. Aquela questão ali, eu julguei ser fácil quando estava fazendo a prova. Então, como tem um TRI na questão do Enem, eu não podia me dar o direito de errar. Então, na correção depois, eu ia estar, ó, eu não posso errar essas aqui, porque eu achei fácil. As questões médias, eu botava um triângulo, e as questões difíceis, eu colocava um xizinho. Só que, assim, fazer prova nesse ano de 2021, que eu só fazia a prova, é uma coisa que vale a pena, você tem que fazer. Só que eu acho que mais importante que isso é a correção. Então, eu já fazia esse diagnóstico ali para direcionar a minha correção. Depois eu pegava todo o gabarito, eu via assim, essa questão aqui é fácil, eu julguei ser fácil quando eu estava fazendo, acertei. Se eu errava, eu entendi entender o porquê eu errei. Às vezes era uma situação de falta de atenção, porque geralmente essas fáceis eu não tinha problema realmente com o conteúdo. Às vezes foi uma bobeira, uma palavra ali que eu queria dizer isso, não aquilo, então eu já sempre que eu fazia essa correção, eu fazia o seguinte: as fáceis, como geralmente era na situação de atenção, ou de alguma palavra, alguma coisa assim, eu pegava dicionário, tentava pegar a definição da palavra, eu sempre realmente buscava em outros contextos para eu não errar mais aquilo. Via correção no próprio YouTube, que nesse ano de 2021 foi 100% sozinho, sem curso online, sem nada. A única coisa que eu fiz foi um curso de redação, mas assim, era só para correção da redação, que eu fazia uma redação por semana e já entregava, e 3 dias úteis estavam me devolvendo, então assim, dava para manter um ritmo bom. É, então, as questões fáceis, às vezes era uma situação de palavra e às vezes a correção da própria questão no YouTube. Como eu fazia pelo Enem, as provas do Enem, tem todas, basicamente. As questões médias, eu já tentava dar uma tentada melhor, igualmente com as difíceis. As médias, eu fazia a situação das palavras, ver as palavras que às vezes eu não entendia, a correção no YouTube, além de uma aulinha ali de 10, 15 minutos que o próprio YouTube tem inúmeros professores que disponibilizam essas aulas daquele conteúdo que eu via que era daquela matéria, daquela questão. E as questões difíceis, além de fazer todo aquele passo a passo, de ver a correção da questão, às vezes uma palavra ou outra ali que eu não entendi, eu via uma aula um pouco mais prolongada daquele conteúdo, uma aula de 30, 40 minutos, e depois eu pegava uma listinha de exercícios que tem facilmente na internet. O site, se eu não me engano, é o Projeto Medicina, tem várias questões datadas por conteúdo, ano, prova. Eu vou deixar esses links, pessoal, aqui na descrição do vídeo também, da correção de redação que você utilizava, Júlio, se você Uhum. tiver, para a gente passar para os Era o Pontui, era o site. Acho que era 15 pontos. reais por mês, assim, cabia no meu bolso.
onde eu pegava as questões no projeto Medicina. Perfeito. Vou deixar o link tudo aqui embaixo, pessoal, para vocês poderem depois conferir lá os materiais que o Júlio utilizou também. Perfeito, Júlio. E aí E, você fez tudo isso sozinho, por conta própria, não utilizou é, nada de cursinho, e no não, final você acabou prestando tanto a FUVEST quanto o Enem, ou só prestou o Enem? Como que foi isso? Porque hoje aqui na USP a gente tem várias possibilidades de entrada, né? Como que foi a sim. sua? Assim, tem as formas, tanto o Enem quanto a FUVEST, só que, assim, no Espírito Santo, basicamente, não se fala de FUVEST. Eu acho que isso eu pude ver perguntando para outras pessoas que vieram de outros estados, principalmente do meu, né, do Espírito Santo. Eu acho que é uma coisa quase unânime. As pessoas, não era comentado, tem algumas pessoas do meu estado que passaram pela FUVEST, mas assim, foi porque eles galgaram outros caminhos. Mas, no geral, as escolas, os cursinhos, não se comenta sobre FUVEST. O foco é Enem. Então, eu passei pelo Enem, que era a prova que eu estava mais acostumado, que eu sentia mais segurança. E também foi a prova que eu basicamente foquei nesse ano de 2021. Nesse ano de 2021, também fiz a prova da ESA, da SpaceX e do Enem. Foram as únicas provas que eu fiz. Só que, assim, a prova da ESA e da SpaceX eu fiz para pegar um ritmo de prova, porque elas vêm antes do Enem. E acabei passando nas duas. É, E a prova do Enem foi meu foco o ano todo. Eu, basicamente, nesse sistema de provas antigas que eu estava fazendo, eu tinha o site do MEC disponibiliza todas, o INEP. Na época, eu fiz o Enem de 2020 para o ano 2021. Então, eu tinha todas as provas do ano de 2019 e 20, né? Até 2009. Eu fiz todas as provas do pessoas privadas de liberdade, segundo as aplicações, o oficial, e para pessoas com deficiência auditiva. Ou seja, eram 4 provas por ano. Eu fiz todas elas até 2009 e 2 vezes inteiramente. Tipo, fiz um ciclo, depois eu fiz outro. E quando chegou no Enem, eu estava no ciclo do ano 2017. Ou seja, eu estava só fazendo. E você vai ver um momento que você simplesmente lembra das questões. Parece que você. Porque tem aquela questão da questão modelo Enem. Então, fica uma coisa que, tipo, às vezes não precisava nem terminar de ler para saber, tá pedindo isso aqui. Então, provavelmente eu já vou pedir uma. E já vou procurar uma questão ali que está dizendo isso, isso, isso. Então, você às vezes já tinha um direcionamento da resposta. Às vezes podia não ser? Podia. Mas já tinha um direcionamento da resposta. Tem até um vídeo no E. canal, Júlio, que eu falo sobre isso, porque às vezes parece que você entende o que o cara que está fazendo a prova quer que você responda, né? Existe muito isso quando a gente está Exatamente. falando de vestibular. Não é simplesmente você saber o conteúdo, mas saber responder ao que aquela prova estava perguntando. Então é muito interessante Exatamente. você se preparar para o vestibular específico, né? Se preparou para o Sim. Enem focado nisso, porque muitas vezes o jeito como é feita a pergunta, a resposta que é esperada, pode ser diferente de vestibular para vestibular, né? Então é interessante você conhecer a prova que você está querendo prestar. Exatamente. Então, nisso aí, eu assim, você já tinha um direcionamento para a resposta que eles estavam querendo. Então, assim, me facilitou bastante. Teve algum momento que eu estava fazendo a prova do Enem tem 90 questões num dia. Eu estava fazendo uma prova inteira de 180 questões naquele mesmo dia. Isso me gerou uma resistência de prova absurda. Eu Você cheguei no fazia em Enem modelo de simulado, Júlio? Isso? Você fazia, tipo, simulado, toda a simulado. prova em um dia e depois Exato. conferia? Eu demorava um dia para fazer uma prova, geralmente o horário que o Enem me predeterminava, e eu ficava de 2 a 3 dias no máximo corrigindo, porque eu via que aquela situação da correção me gerava Aprendizado. onde eu estava errando, quais eram as minhas dúvidas, né, as minhas lacunas. Só que assim, quanto mais para o final, quanto mais próximo da prova ia chegando, mais eu ia acertando e mais rápido era a minha correção. Então tinha dia que eu basicamente não precisava corrigir. Eu passava assim 3 horinhas ali, tinha terminado de corrigir toda uma prova de 180 questões, porque não estava errando. E assim, isso, querendo ou não, dá um termômetro muito bom para a hora que você for fazer a prova. E é aquela, no dia do Enem, eu já tinha feito todas as outras provas 1 zilhão de vezes, 1 zilhão de questões iguais àquelas, e eu só simplesmente cheguei e fiz aquilo ali tranquilo. Sobrou muito tempo para mim, porque eu já estava acostumado a fazer muitas questões, muitas, tipo, eu estava acostumado a fazer 180 questões num dia. Aí, de repente, eu tenho que fazer só 90. Então, a resistência, a velocidade do seu raciocínio, tanto por causa também da situação que você conhecia já aquela prova, que não vai mudar. O banco de questões do Enem, pelo menos foi a prova que eu me especializei para tentar passar, é um banco finito de questões que tem um modelo. Então, não tem como eles mudarem tanto do dia para a noite. Não vai ser na prova do ano que vem que vai mudar tudo, sabe? Então, isso acabou funcionando para mim. É,
Você e lembra quanto foi me sua nota, garantiu uma Júlio? vaga. Quanto foi sua nota e quanto que era a nota de corte, né? Ah, cara, agora de cabeça não lembro. Eu sei que, assim, praticamente todas as questões, exceto linguagens, foi de 40 para mais. Linguagem sempre foi meu problema, assim, eu fiquei 36 ou 38, alguma coisa assim. Porque eu lembro que o Enem foi bem competitivo, assim, você praticamente Não, não sim, podia errar, né? Teve que ir é. muito bem para passar. Enem É, é. Ainda mais por causa do TRI. Tem esse problema também. O TRI, às vezes você acerta mais que uma pessoa, só que por conta da sua coerência de respostas, a pessoa que às vezes acertou uma questão ou duas a menos que você, tira uma nota maior. E às vezes com a mesma quantidade de acertos tem uma diferença gigante. Então, eu acabei optando por focar também nas provas que tinham mais peso aqui. Isso é uma uhum. coisa que eu esqueci de falar, que o Enem, a USP, ela coloca mais peso nas provas de matemática e ciências da natureza, que por coincidência foram as provas que eu mais tive acertos, porque foi a que eu mais priorizei durante todo o ano de preparo, e querendo ou não, gerou uma, por conta dos pesos, me alavancou bastante em relação às notas. Então, isso facilitou bastante. Perfeito. E, bom, acho que a gente explorou bastante esse tempo antes da faculdade. Agora você está no seu primeiro ano. Participou da nossa conference aqui do HackMed, foi Exatamente. voluntário. Eu queria saber um pouquinho da sua perspectiva, assim, o que que você imagina aí para o futuro, o que que você tem entendido aí desse mundo de inovação e empreendedorismo. Você é um dos nossos alunos aqui no RIP, né, no programa de inovação que a gente Exatamente. criou. Como que está isso, assim? O que que você está enxergando aí de possibilidades para atuar nesse setor aí, inovação, empreendedorismo, medicina? Nesse tempo que você teve para conhecer tudo isso, o que você tem entendido desses temas? Assim, já é um assunto que eu gosto há bastante tempo, tanto que muito dos conteúdos que eu acompanho do seu canal, por exemplo, vem desse nicho de assunto, e eu vejo que é um oceano azul, tá? Principalmente no Brasil. Aqui, a situação com a área da inovação e empreendedorismo na área da saúde ainda está uma semente, então não tem melhor momento para começar do que agora, que é realmente você vai pegar junto com todo mundo, iniciar com todo mundo, não tem nenhum lá despontando absurdamente lá na frente. E eu acho que assim, é uma necessidade. Eu acho que o profissional da saúde que não se ater a essas as novidades, e às vezes eu não estou falando nem de, sei lá, alta tecnologia, a situação das redes sociais. Um profissional que às vezes não se atenta às redes sociais, por exemplo, ele vai estar muito atrasado em relação aos que já têm essa ideia de se profissionalizar nessa parte também, a parte do marketing profissional. Então, é aquela coisa. Eu acho que o profissional que não estiver nesse meio, daqui a alguns anos, não vai estar em lugar nenhum. Eu acho que é uma situação de necessidade, por causa que é o andar das coisas, sabe? Vai ter aquele profissional que não está no meio e o profissional que tem sucesso. Tipo, na carreira, em relação à captação de cliente, às vezes, caso for uma situação de clínica particular, captação de clientes, a situação da sua projeção nacional como um profissional. Claro, vão haver profissionais de alta qualidade, mas o que adianta você ser um profissional de alta qualidade se ninguém consegue te ver, sabe? É. Isso uma situação só de redes sociais, que é a parte inicial, mais simples, por assim dizer, desse empreendedorismo na saúde. Mas se a gente for colocar um ponto, às vezes, de inovação tecnológica, isso consegue chegar a um nível estratosférico. Fazer, por exemplo, cirurgias a nível de robô, coisa assim que parece coisas de filme, só que já estão deixando de ser uma ideia de futuro a passar para ser um presente. Em outros países já tem essa cultura, já tem essa situação, e aqui a gente está alcançando e chegando nesse momento agora, e não tem momento melhor para entrar do que agora. E você tem gostado? Gostou da experiência na conference, no RIP? O que que você está achando de tudo isso, cara? Ah, cara, é absurdo. Eu acho que a oportunidade de você estar tendo, podendo ouvir de gente que já fez alguma coisa, sabe? E de gente que está interessada nesse mesmo assunto, tudo unido num lugar só, é estrondoso. A conference foi absurda, tive a oportunidade de ouvir e conhecer gente, assim, do mercado que eu não teria oportunidade se não estivesse ali. E me abriu portas, às vezes, para os meus próprios projetos, para minha mente. E acho que, assim, é uma oportunidade que todos deveriam ter. Eu acho que as universidades hoje deveriam se ater também a essa situação de empreendedorismo, inovação. Acho que já deveria estar na grade curricular das próprias universidades. E hoje estão no RIP, que é uma situação muito mais objetiva em relação a um grupo.
eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas que eu não teria se não estivesse fazendo isso. E acho que o principal dessas coisas são as pessoas que estão fazendo isso. Conhecer pessoas incríveis assim, nossa, faz um diferencial absurdo. Tanto na sua forma de ver as coisas, essa diferença de forma de ver as coisas, como na vida mesmo, sabe? Eu acho estrondoso para mim. Acho que assim é o ápice. Eu concordo 100%. Até tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre a importância do networking, que muitas pessoas acabam não enxergando, né? Mas esse contato com as pessoas pode abrir muitas portas. Às vezes mais Sim, até do que o conhecimento técnico propriamente dito, né? Que é obviamente exato. importante na medicina, mas de nada adianta se você não saber se relacionar com as pessoas, se conectar. Tem uma frase que eu gosto muito nesse quesito de empreendedorismo, que é: se você quer ser um milionário, então você precisa ajudar 1 milhão de pessoas, né? E eu acho que isso é o, é o centro da questão, né? Você precisa servir o outro e entender como que aquilo que você quer construir é, pode oferecer valor para as pessoas. Porque tem muita gente que fala, ah, cara, eu quero fazer dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas o ponto principal, eu acho que de tudo isso é como é que você constrói algo de valor no ambiente onde você está, né? Obviamente que não tem problema você fazer algo que gere receita, que gere capital, que faça crescer, movimente a economia, mas o foco, se não for ajudar as pessoas e criar algo que realmente faça sentido para o ambiente onde você está, Que gera um no, impacto. no longo prazo aquilo perde o sentido. Ainda que você Exato. fature bastante no começo, é muito difícil isso perdurar ao longo dos anos, se não for algo que realmente traga um benefício para a sociedade, para as pessoas, para o mundo de uma forma geral, né? Seja o seu mundo ou o mundo de uma forma mais ampla. Exato. Então, é o ponto da Universidade de São Paulo, que te permite essa conexão, esse acesso a essas incríveis pessoas que, por exemplo, eu acho que se eu não tivesse aqui na Universidade de São Paulo, eu não estaria aqui nem sequer fazendo esse vídeo, ou tendo contato com o HIP ou com o Health Innovation Program, por exemplo. São coisas que, estando aqui, me possibilitam. Perfeito, faz todo sentido. E, Júlia, a gente está indo para os finalmente aqui, cara. Eu tenho uma tradição aqui, você já sabe, no meu canal, Claro. que também a gente faz aqui no nosso podcast do HackMed. Inclusive, se você tem interesse nesses temas que a gente está conversando aqui, depois dá uma olhadinha no podcast do HackMed, que está lá sempre o Leandro, a Letícia, conversando com alguns convidados fenomenais, falando sobre inovação e empreendedorismo. A gente publica conteúdos lá quinzenalmente, então dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui também na descrição. E a gente tem uma tradição no nosso podcast, aqui no meu canal, que é a parte do hacker conectado, como a gente chama, que é quando a gente abre para o nosso entrevistado indicar algum filme, série, livro, que aí teve a oportunidade de conhecer, de ler, de assistir ao longo da sua formação, em algum momento da vida, e Uhum. que gostaria de compartilhar com o pessoal que acompanha, que está acompanhando aqui a gente hoje. Júlio, deixa aí, qual que é a sua indicação, cara, para o pessoal? Olha, a minha indicação não vai ser nada tão mirabolante, mas para mim faz sentido, que é o filme Quem Quer Ser um Milionário? Indiano, aqueles atores indianos e tal, que faz sentido para mim porque, como eu falei, eu passei por algumas dificuldades na minha vida em relação à doença, em relação à situação financeira de família, é, situação mesmo para uma pessoa, não é regra, uma pessoa da minha realidade estar onde eu estou hoje. Então, aquele filme mostra que ele tentou tirar um pouco, né, a analogia do filme, né, que ele estava num talk show ali, realmente numa situação de perguntas e respostas que estavam dando dinheiro para ele, mas acho que a mensagem do filme é tentar tirar um pouco de algo bom das coisas que acontecem de ruim com você. Eu acho que além do filme, né, ser às vezes um pouco mais espalhafatoso e tudo mais, enfim, a mensagem que ele tenta passar é essa, tentar tirar as coisas boas das coisas ruins que acontecem com você. Que é aquilo, eu acho que é nem coisas ruins, coisas que acontecem com você. Eu acho que dependendo da visão que você tem daquilo, aquilo ali pode ser bom ou ruim. Tudo depende, eu acho, um pouco da situação da perspectiva. Óbvio, tem certas coisas que tendem a gente sempre achar que vai ser ruim, que vai te abater, mas é aquilo, você passa por aquilo, você passou por aquilo, e aquilo depois te fortaleceu, te agregou. Mas só te agrega se você permitir olhar com uma visão diferente. Eu acho que é basicamente isso. Perfeito, Júlio. Bom, adoro esse filme também, Quem Quer Ser um Milionário. É muito bom. Recomendo também para o pessoal que está acompanhando. E se alguém quiser se conectar a você, mandar alguma mensagem, tirar dúvida, como é que eles podem te encontrar? Você tem algum canal aí que você conversa com o pessoal? Basicamente Instagram. Eu ainda não criei meu canal no YouTube ainda, mas já estão. Tá quase.
Mas basicamente Instagram é Júlio Milani, com 2 Is no final. Algumas pessoas já chegam por mim por esse canal, né, que é o Instagram. Eu tento responder ao máximo, já tem alguns destaques meus lá tentando direcionar para algumas perguntas que eu faço. Abro caixinha de perguntas de vez em quando ali para tentar realmente tirar essas dúvidas, às vezes que eram dúvidas que eu tinha. E assim, sou super acessível, quem perguntar, quiser chegar, não tem problema, eu vou tentar responder da melhor forma possível. Às vezes não naquele momento por questão de tempo, mas eu vendo a mensagem, eu vou falar com você sem nenhum problema. Perfeito. Então, pessoal, sigam lá o Júlio no Instagram. Quando ele abrir o canal dele aqui no YouTube, eu vou divulgar também pro pessoal lá no meu Instagram também. E mandem mensagem lá, se conectem com o Júlio. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição também. E acho que é isso, Júlio. Obrigado por aceitar o convite, por compartilhar essa história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. E vamos juntos, cara. Eu quero ver o que vai sair dessa sua experiência aqui no HackMed. Espero que tenha um projeto super interessante que a gente consiga levar adiante aqui dentro. Vai ser uma honra poder apoiar uma iniciativa aí de um aluno da casa e que eu tive o prazer aí de conhecer. É isso, cara. Prazer é tudo meu. Sempre bom estar aqui. Você, pra mim, tipo, eu te acompanho já há muito tempo, desde o início do seu canal. Pra mim é uma honra estar aqui. Eu via muita gente aqui e agora eu poder estar aqui falando é muito gratificante. E eu que agradeço, cara, pela oportunidade. É isso então, pessoal. Obrigado para todo mundo que assistiu até o final aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário aí e ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Forte abraço. Valeu, Júlio. Até a próxima. Valeu.